Nesses dias que vivemos, as pressões aumentam cada vez mais. Por isso precisamos ter paciência. Estamos cercados por pessoas impacientes. Elas só amam a si mesmas, gostam de discutir e não têm autodomínio. Assim é importante parar e pensar: será que eu estou me deixando contaminar pela impaciência desse mundo? O que significa ser paciente de verdade? E o que tenho que fazer para que a paciência seja parte da minha personalidade? Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal A Bíblia e Você. Com certeza ficamos muito felizes com a sua visita aqui. Estamos, como bem sabe, nessa série conhecendo com mais profundidade algumas qualidades espirituais que Paulo chama de frutos do Espírito, no seu livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Hoje vamos falar sobre uma qualidade ou uma característica humana que está cada vez mais rara: a paciência. Quer saber o que a Bíblia diz a respeito disso? Quer saber como se tornar mais paciente? Tem coragem de aplicar as recomendações que a Bíblia nos dá para ser cada vez mais paciente? Muito bem, se está preparado para essa nossa jornada, então vamos lá. O que é paciência? Na Bíblia, a palavra paciência envolve mais do que aguentar uma situação ruim. A pessoa paciente suporta um problema porque tem esperança de que as coisas vão melhorar. Ela não vê apenas seus próprios sentimentos, mas se importa com o bem-estar de quem está causando o problema. Por isso, mesmo quando é irritada ou provocada por alguém, a pessoa paciente continua esperando que o relacionamento entre ela e aquela que a irritou melhore. Não é por menos que a Bíblia coloca a paciência como a primeira das muitas qualidades que nascem do amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. A Bíblia também diz que a paciência faz parte do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O que precisamos fazer para ser pacientes? Como aprender a ser paciente? Para termos paciência, como sempre, precisamos orar a Deus e pedir o Espírito Santo dele. Se confiarmos em Deus de todo o coração, Ele vai nos atender. Mas não basta apenas pedir. Temos que fazer nossa parte e agir de acordo com nossas orações. Isso quer dizer que precisamos fazer o máximo para ser pacientes todo dia. Assim, a paciência vai se tornar parte da nossa personalidade. Mesmo assim, talvez seja necessário fazer mais para que a paciência crie raízes fortes em nosso coração. O que pode nos ajudar? Precisamos estudar e imitar o exemplo perfeito de Jesus. Quando o apóstolo Paulo falou sobre a nova personalidade que inclui a paciência, ele nos incentivou: que a paz do Cristo reine no seu coração. Colossenses capítulo 3, versículos 10, 12, depois o 15. Jesus tinha plena confiança de que Deus ia corrigir os problemas no tempo certo. Se tivermos a mesma confiança que Jesus tinha, a paz do Cristo vai reinar em nossos corações. Assim como ele, não vamos perder a paciência, não importa o que esteja acontecendo em nossa volta. Pensar em como Deus é paciente com cada um de nós também é de ajuda. A Bíblia dá a seguinte garantia: Deus não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas Ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Já que Deus é tão paciente com a gente, nós também precisamos ser mais pacientes com os outros. Mas que situações podem testar a nossa paciência? Situações que exigem paciência. Muitas situações no nosso dia a dia vão exigir paciência. Por exemplo, talvez você tenha algo importante para dizer numa conversa.
Nesse caso, é necessário ter paciência para não interromper os outros. Ou pode ser que algum amigo tenha um hábito que deixe você irritado. Em casos assim, não perca a paciência. Lembre-se de como Deus e seu Filho Jesus são pacientes com os nossos defeitos. Eles não ficam de olho em cada pequena falha que cometemos. Em vez disso, eles veem nossas boas qualidades e, com muita paciência, nos dão tempo para melhorar. Outra situação que pode testar nossa paciência é quando alguém diz que fizemos ou falamos algo errado. Muitas vezes ficamos ofendidos e tentamos logo nos justificar. Mas a Bíblia ensina algo diferente. Ela diz: melhor é ser paciente do que ter um espírito arrogante. Não fique ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Eclesiastes capítulo 7, versículos 8 e 9. Por isso, mesmo que outra pessoa esteja errada, devemos ter paciência e medir bem as palavras para responder. Jesus fez isso quando foi acusado injustamente. Os pais, em especial, precisam ter muita paciência. Às vezes, eles vão precisar corrigir atitudes e desejos errados que os filhos têm. E esse, com certeza, pode ser um grande desafio para a paciência dos pais. Outra situação que pode exigir paciência é quando precisamos cuidar de um membro da família ou de um amigo que tem uma doença crônica. Seja como for, em qualquer dessas situações difíceis, a paciência vai ser uma grande aliada para mantermos a nossa paz mental. Imite a paciência de Deus. Claro que quando falamos de paciência, Deus é o maior exemplo que existe. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus foi muito paciente. Por exemplo, lembra daquela vez em que Abraão fez várias perguntas a Deus sobre a decisão de destruir Sodoma? Como Deus reagiu? Primeiro, ele não interrompeu enquanto Abraão falava. Em vez disso, escutou com paciência cada uma das perguntas que Abraão fez. Depois, para mostrar que tinha escutado, ele repetiu as preocupações de Abraão. Então Deus garantiu que não destruiria Sodoma se encontrasse lá 10 homens justos. Deus sempre escuta com paciência e nunca reage de modo exagerado. Um ótimo exemplo para nós, não é? A paciência é uma parte muito importante da personalidade que todos os cristãos precisam desenvolver. É verdade que aprender a ter essa qualidade valiosa exige esforço, muito esforço. Mas se fizermos nosso melhor, vamos dar a honra que Deus, nosso Pai amoroso e paciente, merece. E nós estaremos entre os que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículos 10 a 12. Ao ouvir essas recomendações, talvez pense: é mais fácil falar do que fazer. E nós entendemos isso. Entretanto, precisamos lembrar que o nosso Deus, a maior autoridade do universo, ele tem poder e desejo de nos ajudar. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Para ajudar a fixar esses princípios bíblicos que nós consideramos aqui, não deixe de reler os textos usados na pesquisa desse episódio que se encontram no final da descrição. Esse, afinal, é um dos nossos objetivos: ajudar as pessoas a terem prazer na leitura da Bíblia e aplicar aquilo que aprendem. O que achou desse material falando sobre a paciência? Está disposto a aplicar os conselhos da Bíblia e encontrar ou manter a verdadeira paciência? Como sempre recomendamos aqui, se você entende que esse conteúdo é útil para a sua família, para os seus amigos, nós ficaremos felizes em saber que você compartilhou isso com eles. Se você mesmo gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aí o seu gostei. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal e não esqueça de acionar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Se desejar apoiar o nosso projeto, permitindo com que esse trabalho chegue a mais e mais pessoas, você pode fazer uma pequena doação de qualquer valor.
A chave Pix está na nossa descrição. Ficamos muito felizes com a sua visita e desejamos em breve tê-lo aqui mais uma vez. Aceitem nossos votos de prosperidade espiritual e fiquem com o nosso Deus.